hoje nós vamos tratar de um dos Upanishads que é dos mais poéticos, eu considero também dos mais profundos, que é o Mundaka Upanishad. Para quem não conhece, os Upanishads são escritos muito antigos da Índia, por alguns são considerados talvez os escritos mais profundos, ou talvez assim que dê uma visão mais direta do significado mais profundo da religiosidade do ponto de vista hindu. Eles possuem uma data um pouco controvertida e não foram escritos por uma única pessoa. Na verdade, são vários sábios que escreveram os Upanishads ao longo de um certo período, né? Mas atribui-se esses escritos mais ou menos à data do século VIII a.C. Existem mais ou menos uns 112 Upanishads e desses 112 existem 10 que são os mais estudados, considerados os principais. E entre eles está esse o Mundaka Upanishad. Os Upanishads remetem a uma tradição antiga, né, de uma época em que o conhecimento era transmitido de mestre para discípulo, de forma oral. Então, são textos muito densos em significado, são textos muito ricos e poéticos e que representam uma vivência profunda daqueles rishis, daqueles sábios da Índia Antiga, que tinham um acesso direto a essas realidades mais profundas da existência. Então, para nós que estamos imersos na cultura ocidental, por vezes essa linguagem dos Upanishads nos parece um pouco inacessível. Então, por isso nós vamos tentar juntos, né, investigar essas verdades, essas realidades que são reportadas nos Upanishads, e para que nós possamos ter uma ideia do que esses grandes sábios estavam falando, né, nós temos que ter uma mente muito aberta. Logo no início, como nós vamos ver, já está dito que existem dois tipos de conhecimento, o conhecimento superior e o conhecimento inferior. E o conhecimento superior é aquele que pode ser conhecido pelo coração, pela identidade, o conhecimento que se tem acesso diretamente através da remoção da separatividade. Então, a palavra mundaka, inclusive, quer dizer lâmina, ou seja, aquela lâmina que remove, que corta, que elimina tudo aquilo que separa o nosso ser individual da unidade, do ser supremo. Aliás, a palavra Upanishad também quer dizer isso, aquele conhecimento que destrói a ignorância. Existem várias traduções, uma delas é o conhecimento transmitido de mestre para discípulo e também o conhecimento que destrói a ignorância. Então, para que nós possamos realmente compreender mais profundamente essas realidades, nós temos que estar com uma mente preparada para ir além do racional, além do intelectual. Nós fomos educados sempre para trabalhar no mundo da dualidade, para conhecer a luz pela sombra, sempre comparar o masculino à luz do feminino, enfim, sempre trabalhar dentro dos pares de opostos, né? A separação, eu e o mundo, né? Eu e Deus, eu e a outra pessoa. Então, nós nos habituamos a nos colocarmos como pessoas isoladas, separadas do mundo. E essa talvez seja uma das maiores fontes de sofrimento do ser humano. Essa incapacidade que ele tem, em função de toda a nossa cultura separativista, de reconhecer o mundo como fazendo parte de si mesmo. Já a cultura dos Upanishads está baseada num outro conceito, né, de que existe uma unidade que permeia toda a criação, todo o mundo manifestado, e que esse mundo manifestado, na realidade, é uma projeção, é uma emanação dessa realidade última, dessa realidade suprema. Conforme coloca, alguns cientistas colocam, como o David Bohm, existe uma realidade que está por trás dessa realidade aparente, fenomenal, explícita. O David Bohm chama de realidade implícita. E os Upanishads falam que existe um ser supremo, intangível, além de qualquer descrição, ao qual se pode chamar de Brahman. Alguns preferem chamar aquilo e não dar nome nenhum, porque é uma realidade sobre a qual nada se pode conhecer, porque está além de qualquer descrição, está além da razão, está além da palavra, está além de qualquer comparação e, portanto, não tem atributos, por ser o absoluto. Então, existe já uma dificuldade intrínseca aí de nós falarmos sobre esse ser superior se ele não tem atributos, se ele está além da nossa compreensão. Nós nunca, mentalmente, intelectualmente, poderíamos compreender a natureza desse ser supremo. Então, vamos começar agora com o primeiro texto do Mundaka. O Mundaka tem 3 partes, né? Então, o primeiro Mundaka diz o seguinte, aliás, antes de entrar no texto propriamente dito, né? Esse é um texto
em que você tem uma relação mestre-discípulo. Então, o discípulo Shaunaka pergunta a Angiras, que é o seu mestre, o seguinte: Senhor, o que será que, quando conhecido, todo o universo se torna conhecido? Que pergunta profunda do mestre, né? O que será que, quando conhecido, todo o universo torna-se conhecido? Aí o mestre responde: duplo é o conhecimento que deves ter. Eis o que dizem os conhecedores de Brahman, onde Brahman é essa entidade suprema. Nós temos então dois conhecimentos, o conhecimento superior e o inferior. O superior é chamado nos Upanishads de Paravidya, ou seja, a sabedoria no sentido mais profundo, né? Aquela sabedoria que se obtém no conhecimento direto da realidade. E o Aparavidya é o conhecimento inferior. Então, o que vem a ser o conhecimento inferior? Todo aquele conhecimento que é obtido indiretamente, através dos livros. Então, tudo que você pode ler na Bíblia, no Bhagavad Gita, nos textos budistas, mesmo nos textos védicos, no Rig Veda, e o Yajurveda, Samaveda, nos Salmos, enfim, nos textos escolares, tudo isso é considerado conhecimento inferior, que é um conhecimento de segunda mão. Existe um conhecimento que não pode ser obtido nem pelo contato com pessoas, né, pela transmissão verbal, nem por livros, nem por qualquer observação intelectual da realidade. Então, o Paravidya, que é o conhecimento real, conhecimento supremo, é aquele conhecimento que só pode ser obtido quando você transcende a visão intelectual do mundo, quando você consegue observar sem a presença do eu, o que é um desafio para nós ocidentais muito grande, né? Você observar sem haver um observador se separando do ato da observação e da coisa observada também. Então, é o tipo de conhecimento que tem que ser obtido pelo coração. Blavatsky falava muito que existem dois conhecimentos também, né? O conhecimento do coração e o conhecimento da mente, da palavra. E para aquele que quer chegar além, né? Aquele que quer transcender as suas limitações, ele não pode estar contente com o conhecimento de segunda mão, um conhecimento que é obtido por meios indiretos. Ele tem que buscar o conhecimento direto da realidade, sentindo esse conhecimento dentro de si, dentro do seu coração. Então diz o Mundaka Upanishad: pelo conhecimento superior, os sábios contemplam em toda parte Brahman, a fonte de todas as coisas, que é invisível, intangível, sem raiz nem atributos, que não tem nem olhos, nem orelhas, nem mãos, nem pés, mas que é eterno, onipresente e onibarcante. Então, somente através desse conhecimento superior é que nós podemos chegar a ter o contato com a divindade. Porque a divindade ela não pode ser encontrada através de uma mente separativista, através de uma análise, através de um discurso, através de um estudo puramente intelectual. Então, para nós chegarmos a algo que é eterno, nós temos que transcender tudo aquilo que é fenomenal e transitório. Nós temos que transcender as nossas limitações. E esse é o desafio que os Upanishads propõem. Existe a possibilidade de você perceber o mundo de uma forma diferente, através de uma percepção direta da realidade, sem intermediários. Então, para conhecer Brahma não basta a extensão do olhar. Muitas pessoas acham que vocês vão evoluir espiritualmente, desenvolvendo a clareaudiência, a clarividência, poderes psíquicos, mas isso é apenas uma extensão do que nós já possuímos pelos 5 sentidos. Isso não basta. O que é necessário é uma nova consciência, uma nova maneira de ver o mundo, não centrada no eu, não centrada na nossa personalidade, na nossa individualidade. E também uma visão que transcende o espaço e o tempo. E diz os Upanishads que aquilo que é eterno nunca pode ser conhecido pelo que é fenomenal e transitório, pelo que é dependente do tempo e do espaço. Então nós temos que superar o tempo e o espaço. Só que a nossa mente está habituada a trabalhar nesse domínio do espaço e do tempo. Todo o nosso conhecimento é o que eles chamam de aparavidya, conhecimento indireto, livresto, intelectual. E para nós, isso é uma tarefa hercúlea, né, de abdicar daquele centro, né, superar aquele centro e ter uma noção direta da realidade.
Vocês devem ter observado que, em certas ocasiões, nós, de certa maneira, temos um lampejo do que vem a ser esse conhecimento. Você está passeando, por exemplo, num dia à tarde, está um belo dia, o sol se põe, então as nuvens, o céu, a vegetação começa a adquirir uma tonalidade especial, avermelhada, alaranjada. E nesse momento você, de certa forma, tem assim, aquele sentido de êxtase, né? de alegria, de bem-aventurança. Nesse momento você não está pensando. O problema é que logo depois nós voltamos a pensar. Nós voltamos, puxa, que céu bonito, que dia lindo, como seria bom que eu pudesse perpetuar esse momento, essa beleza. Aí a mente já entrou em ação e já quebrou aquela percepção pura da realidade. Mas no momento que nós estamos observando a beleza em si, não havia centro, havia apenas a observação. E esse é o tipo do conhecimento que dá alegria, quando você se transporta, transpõe o umbral do seu eu e tem uma observação pura, não contaminada pela memória, não contaminada pelo passado. Naquele momento de observação pura, você é o pôr do sol, você é a árvore, você é todo aquele ambiente. Não existe alguém julgando, interpretando, classificando, como nós costumamos fazer. Então, continua o Upanishad. Essa metáfora é muito bonita. Assim como a aranha tece e reabsorve em si o fio da sua teia, assim como as ervas nascem da terra, assim como os pelos nascem do corpo de um homem, da mesma forma, toda a criação procede do imutável. Então, essa metáfora da aranha é muito interessante, porque vocês sabem que a aranha, ela tece a teia da sua própria essência. Ela vai criando a teia, tirando uma secreção que vem dela própria, né? Então, é como se estivesse exudando, se estivesse exalando aquela teia, e depois ela reabsorve a teia em si. Então, diz que o universo é como essa teia, né? Aliás, essa teia a teia é usada muito como uma metáfora para a natureza do universo. O universo é uma teia que foi emanada da natureza divina e faz parte dessa natureza, e a ela retorna posteriormente. Os indianos falam dos dias de Brahma e das noites de Brahma. Durante os dias de Brahma, o universo se expande de dentro para fora, e nas noites de Brahma, o universo é recolhido no seio da divindade novamente. Então, assim como a aranha ela cria sua teia e depois reabsorve aquela essência que é a sua teia, também nós, né, somos uma emanação do divino e nunca deixamos de ser divinos em cada momento da nossa existência. Então, assim como a erva nasce da terra, como o pelo cresce do corpo, também nós saímos da divindade e estamos no mundo. E o importante que o Upanishad coloca é que em momento algum nós deixamos de ser esse absoluto, nós deixamos de ser essa divindade. Não existe separação entre nós e o divino. Por isso que diz que Atma, né, que é a natureza espiritual humana, é uno com Brahman, que é a divindade suprema. Atma e Brahma são uma coisa só, assim como a fagulha é igual à fogueira, assim como a gota é igual ao oceano. As duas coisas são inseparáveis e uma não tem razão de ser sem a outra. Então nós só existimos e a nossa vida só tem sentido na medida que nós nos identificamos com a nossa fonte, com a nossa natureza mais profunda. A divindade é não só a fonte, mas o tempo todo ela está presente dentro de nós. Ela não só gerou a criação do universo de dentro para fora, mas a cada momento nós estamos permeados por essa divindade. Essa divindade está presente no âmago de cada um de nós. E nós deixamos de perceber essa unidade, essa presença divina em nós, porque nós nos identificamos com aquilo que é temporário, com aquilo que é efêmero e transitório. É essa impossibilidade de ver o todo que nos afasta e nos faz sofrer. Então, Brahman está além da natureza, mas está também dentro da natureza. Nós podemos dizer que Brahman é ao mesmo tempo transcendente, porque ele está além de qualquer descrição possível, mas ao mesmo tempo ele é imanente. Ele está dentro de toda a manifestação que foi gerada a partir dele. Isso às vezes pode parecer um pouco estranho, paradoxal, mas sempre os opostos se complementam dentro da visão mais profunda da realidade, né? Os Upanishads enfatizam muito isso, que os opostos são realmente aspectos de uma mesma realidade. Quando nós falamos em luz e sombra, masculino e feminino, positivo e negativo, são
opostos que existem somente na nossa mente. No sentido mais profundo, eles estão fundidos no todo. E existe um equilíbrio que sempre mantém os opostos interdependentes e interligados. Pela energia ativa de Brahman, o universo é criado. De Brahman nasce a matéria, da matéria surge a vida, surge a mente, a verdade e os mundos. Todas as obras estão permeadas pelo imortal. Então, mesmo as coisas que parecem mais vis, mais baixas, nós não podemos dizer que não estão imbuídas, permeadas pelo imortal, pelo divino. Isso nos dá uma sensação de respeito, que se tudo é divino, tudo é uma expressão, uma emanação do divino, então cada pessoa, cada ser, cada animal, cada planta, cada pedra, cada montanha, né, é também divina, porque é uma expressão da divindade. Blavatsky foi uma das primeiras pessoas a falar que não existia matéria morta. Isso na época pareceu uma afirmativa absurda, né? Quase sacrílega na visão ortodoxa, né? Mas ela dizia, a vida está presente em toda parte. E a divindade, né, se expressa através da pedra, através do animal, do vegetal e também do ser humano. Não existe nada estático, tudo está em movimento, porque tudo é divino, tudo é dinâmico, né? Agora, o que diz os Upanishads é que por trás dessa dinâmica, por trás desse movimento inconstante no mundo manifestado, existe uma estabilidade, que é a base, é a razão de ser de tudo que existe. Por trás de toda essa diversidade, essa confusão toda que nós observamos no mundo, com as guerras, com os conflitos, existe um equilíbrio, existe aquilo que os orientais chamam o olho do furacão, né? No meio daquela tormenta toda, existe um ponto de equilíbrio, que é o olho do furacão, onde tudo se equilibra, tudo se compõe na unidade, no equilíbrio supremo. Os Upanishads, o Mundaka Upanishad prossegue falando dos rituais. Naquela época que os Upanishads foram escritos, né, havia uma tendência muito forte a se valorizar em excesso os rituais. Havia uma classe antiga, sacerdotal, que é a classe considerada mais alta na Índia, que é dos Brahmanes, né? E essa classe era a classe dos sacerdotes. E os rituais só podiam ser feitos pela classe sacerdotal. Então, se alguém quisesse fazer alguma adoração a Deus, tinha que ser através dos sacerdotes, porque eles eram as pessoas que tinham a autoridade, autorização para fazer os rituais. As outras castas não podiam fazer rituais porque eles não eram consideradas pessoas religiosas, né? Então, criou-se uma dependência muito grande dos rituais e também das pessoas que eram as responsáveis por esses rituais. E aí eles falam, aí o Upanishad diz o seguinte, que o ritual nunca pode ser mais importante do que aquilo que está por trás do ritual. O que nós realizamos nas igrejas, né, às vezes até nas nossas residências, né, aquelas práticas todas, na realidade são vestimentas externas, e se não houver uma profunda reverência, um sentido de identidade profunda com a divindade, se a oração, o ritual não for um ato interno de unidade com o Supremo, todo esse ritual vai ser totalmente inócuo, não vai ter nenhum resultado, porque somente quando o ritual é um meio para você alcançar uma consciência de unidade é que ele pode ser realmente útil. Então, de outra forma, ele é uma brincadeira de criança, né? É que nem uma pessoa tomar droga, querer tomar bebidas e outras entorpecentes para conseguir estados alterados de consciência. A pessoa pode até conseguir uma mudança de consciência, mas aquilo está muito longe de ser a percepção da unidade, a percepção do divino. É apenas uma brincadeira, um estado alterado de consciência. Então, diz os Upanishads, nada que é eterno pode ser produzido pelo que não é eterno. Então, as pessoas que buscam no mundo fenomênico, né, mesmo no mundo fenomênico psíquico, né, a resposta para as suas indagações, para os seus problemas, estão apenas se enganando, porque elas estão ainda no mundo da irrealidade, no mundo do temporal, do mundo do que está sempre se transformando e, portanto, não tem uma realidade no sentido mais elevado. Então, para que nós possamos conhecer o eterno, o imutável, nós temos que ir além daquilo que é transitório e imutável. A vida espiritual tem que ser uma busca contínua por aquilo que é intangível. É trilhar um caminho que em cada passo você está aprendendo qual deve ser o próximo passo. Não é possível você planejar a vida espiritual que nem você planeja a construção, por exemplo, de uma obra. Existem certas coisas na vida que o planejamento é necessário,
Agora, na vida espiritual, como nós estamos nos transformando continuamente, é inútil você querer, através de um planejamento, através de um conceito, né? Através de uma ideia que está na nossa memória, você imaginar como deve ser a nossa vida espiritual. Na hora que você imagina, que projeta uma ideia, aquilo não é mais a coisa em si, passou a ser uma coisa estática. Então, a experiência espiritual tem que ser uma terra sem caminhos, como dizia Krishnamurti, né? É uma trilha em que você nunca vai saber qual o próximo passo a ser dado, a não ser naquele momento que o passo tem que ser dado. Então, os meios, né, e os fins não são coisas separadas. A meta é a vida espiritual. Nós nunca podemos nos afastar, por exemplo, da ética, da boa conduta, para chegar, por exemplo, a uma meta espiritual. Porque nós fazemos a meta à medida que nós caminhamos. Cada passo é um passo dentro da meta, e se nós erramos aquele passo, aquele momento, nós estamos perdendo uma oportunidade. Então, é necessário você estar muito atento, observando a realidade a cada momento, nunca usando o passado, projetando do passado para o presente, para o futuro, tentando daí extrair a noção do que deve ser feito, o que é certo, o que é errado. Então, para isso é necessário, como diz os Upanishads, ter uma paixão pela verdade, né? Essa, como diz o Upanishad, é a rota para o céu, você ter paixão pela verdade, não se contentar com as migalhas, não se contentar com as descrições de segunda mão, buscar a realidade pelo contato direto, buscar a divindade dentro de si, na natureza e em toda parte. Dito isso, nós vamos passar então para o segundo mundaka, né, que são 3 mundakas em sequência, e ele começa dizendo o seguinte: eis a verdade da existência. Da mesma forma que de um único fogo ardente nascem milhares de fagulhas, todas da forma do fogo e da sua natureza, do ser imutável nascem as múltiplas existências. Essa metáfora é muito bonita, né? Cada fagulha é parte, é una, tem uma identidade total com o fogo. Você tem um fogo, você pode ter uma fogueira, um fogo enorme, né? Mas cada fagulha é una com aquele fogo, ela não é diferente do fogo, né? Diz o texto, então, da mesma forma que de um único fogo ardente nascem milhares de fagulhas, todas as formas e da natureza do fogo, né, do ser imutável, nascem as múltiplas existências, inclusive as existências humanas, né? Então, cada um de nós é uma fagulha. Na Índia chamam de Atma, né? Essa fagulha divina dentro de nós. Nós somos unos com o divino porque nós somos parte desse fogo. A fagulha faz parte da fogueira, a gota faz parte do oceano, né? Não existe separação. A separação existe só na nossa mente. Então, continua o texto. Mas o Espírito Divino, não nascido, sem forma, que contém o interior e o exterior, e que está além da mente e da vida, é excelso e de uma pureza radiante. Então, existe um algo mais, né? Esse Espírito Divino, que é o próprio fogo, né? Que é a raiz do nosso ser, que é radiante, que é belo, é puro, é supremo. É esse fogo que nós devemos tentar alcançar. E nós o alcançamos na medida que nós descobrimos que nós temos esse fogo no nosso interior. Existe aquela fagulha que está sempre acesa no nosso interior e ela se revela para nós na medida que nós nos abrimos para ela também. Se nós nos abrimos para o divino, nós somos o divino. Se nós nos fechamos, nós estamos vivendo num mundo de trevas. É por isso que no Bhagavad Gita está dito que quando para o ignorante existe luz, para o sábio existe trevas. E quando existem trevas para o homem comum, existe luz para o sábio. Porque a luz que o sábio busca não é a luz exterior, não é a luz manifestada, não é aquela luz produzida artificialmente, é a luz interior. Aquela luz que está mais lá no profundo, né? Lá no fundo do nosso ser, no âmago do nosso ser, existe essa luz sempre presente. E ela nunca se apaga porque nós somos divinos por natureza. Nós temos que redescobrir essa luz e deixar que ela brilhe e ilumine a nossa consciência. O processo de crescimento espiritual não é um processo de descoberta de algo novo, é um processo de abertura para algo que já existe dentro de nós. Essa luz está presente, né? Essa chama, essa fagulha está lá o tempo todo no nosso interior, só que ela está obscurecida em função dos nossos apegos, nosso envolvimento com o mundo externo e material.
Se nós nos voltamos apenas para fora, aquilo que está dentro perde a intensidade e acaba ficando obscurecido. Então está dito o seguinte: essa divindade suprema, embora esteja além da forma, ela dá nascimento à forma. Embora esteja além da mente, ela dá nascimento à mente. E dá nascimento a todas as múltiplas manifestações que existem no universo. Então, tudo que existe, todo o universo manifestado, sensível, perceptível, é uma projeção de Brahman. Blavatsky dizia na Doutrina Secreta que o universo é projetado de dentro para fora. E tudo que nós observamos na natureza está, na realidade, na nossa mente. Que não existe um universo independente de nós. O universo ele é produzido com uma emanação do nosso ser. Então, assim como a divindade também emana e projeta o mundo, né? Nós projetamos o nosso mundo de dentro de nós. Também, nós somos divinos também, nós somos a própria divindade. Então, na medida que nós observamos o mundo, nós estamos projetando a nossa essência nesse mundo. E o mundo é assim como nós o observamos. É por isso que cada pessoa tem uma visão de mundo diferente, porque a sua projeção é diferente. Nós sempre estamos criando o mundo de dentro para fora. E quando nós mudamos, a nossa projeção muda também. Quando nós crescemos espiritualmente, o que nós vemos já se torna também fruto dessa nossa experiência espiritual. Então, como diz o Upanishad, a criação não possui uma existência independente. E esse é um ponto fundamental. A ciência, até há pouco tempo, achava que esse universo que nós observamos e experimentamos pelos sentidos, né? Se achava que esse universo tinha uma existência independente, podia ser mensurado, podia ser compreendido, estudado, né? E que essas leis da física, da química, da biologia poderiam ser leis independentes do ser humano, né? Hoje, a física moderna, a ciência moderna já vê o universo de forma diferente, né? Está provado que não existe mais um universo independente. Tudo que se observa depende da consciência que está observando. Então, não existe uma criação do lado de fora independente da consciência que está observando. Eu poderia até dizer mais ainda que não existe mundo se não houver uma consciência. Se não houver uma consciência que projeta esse mundo de dentro para fora. Essas partículas que antes eram consideradas, né, como algo muito sólido e perceptível, material, são meras abstrações. Quando se mergulha na matéria, o que você encontra é um mundo em que existem leis que descrevem a matéria muito melhor como uma onda do que como uma partícula. Embora a partícula também seja utilizada nas descrições, mas existe uma série de restrições na maneira que nós observamos as partículas. Heisenberg, por exemplo, falou do princípio da incerteza. Você não pode saber a posição e o momento, a velocidade de um objeto ao mesmo tempo. Ou você escolhe conhecer a posição ou a velocidade. Então, esse universo ele não pode ser conhecido em profundidade enquanto nós estamos separados dele. Porque ele é sempre uma projeção. Se nós mudamos, o universo também muda exteriormente. Porque ele é como nós o observamos, e nós o observamos como nós somos, em função da nossa natureza interior. Então, os Upanishads dizem o seguinte: a criação não possui existência independente. Ela vive, se move e tem o seu ser em Brahman, a divindade suprema. Todo o universo possui uma existência projetada e é como uma imagem no espelho. Olha que interessante. O universo é como uma imagem no espelho. Deixa de existir quando a pessoa se afasta do espelho. A imagem do espelho ela só existe, né, enquanto você está olhando para ele. Na hora que você se afasta do espelho, a imagem desapareceu. Então, essa é a ideia. O universo ele existe enquanto tem alguém observando. Na hora que a consciência não é, o universo também não é. Isso é uma afirmativa assim, muito forte, né? E que derruba aquela nossa noção determinística, materialista, que existe um universo palpável, que é observável, pode ser conhecido, estudado. Na realidade, ele pode ser estudado, conhecido, mas toda percepção, todo conhecimento é sempre relativo, né? Einstein mostrou muito isso, né? Além da relatividade, mostra que existe uma certa incerteza, uma relatividade no mundo que nós observamos. Tudo é dependente e especialmente dependente da nossa consciência. Então, nós temos que ter essa percepção e até a humildade para saber que o universo que nós observamos é o nosso universo e outras pessoas têm
necessariamente outras visões, outras percepções do universo, porque a sua imagem é diferente. O universo é uma projeção de você. Você está jogando o universo a partir da sua mente, a partir da sua experiência, do seu passado, dos seus preconceitos, de tudo aquilo que você acumulou e é o conteúdo da sua memória. O fogo, a chuva, as ervas sobre a terra, tem nele a sua existência e dele procedem os hinos do Rig Veda, os dons, a beleza, a ordem, os deuses, os homens, o grão de arroz e o amor. Ou seja, nada existe que não tenha origem, que não seja uma projeção, né? Uma criação do divino. Isso nos dá um sentimento assim, de muita alegria, né? Que nós olhamos toda a beleza que existe no universo e observamos nessa beleza uma expressão do divino. Por que nós podemos observar a beleza? Porque existe beleza dentro de nós. Se não houvesse beleza dentro de nós, ela seria inacessível para nós. Uma pessoa torpe, uma pessoa sem sensibilidade, ela não consegue ver beleza. Na medida que nós desenvolvemos essa beleza, a sensibilidade, nós conseguimos ver a beleza na natureza também. Se nós desenvolvemos a sensibilidade musical, por exemplo, nós conseguimos sentir a música com muito mais profundidade que uma pessoa que não tem essa sensibilidade musical. Tem pessoas que não têm familiaridade, por exemplo, com a música clássica. Se você botar uma sinfonia de Beethoven, ela vai escutar um pouco e vai achar que aquilo lá não tem nada a ver, que a música é chata e vai procurar uma música mais densa, porque ela não está sensível àquela vibração, àquela tonalidade, né, típica da música de Beethoven, ou de um Mozart, ou de um grande compositor como esses. Então, para que nós possamos sentir a música, sentir a beleza, sentir tudo que existe bom no universo, nós temos que ter esses dons no nosso interior, porque aí cria-se aquela ligação. Nós vemos beleza porque existe beleza em nós, e a beleza que nós estamos vendo é uma projeção da nossa beleza interior. Por isso que Krishnamurti fala da importância de nós desenvolvermos a sensibilidade. Quanto mais sensíveis nós formos, né, quanto mais abertos para o mundo nós formos, mais nós vamos estar tendo essa capacidade, né, de usufruir do que há de mais belo, de mais lindo, mais verdadeiro no mundo. E para isso nós temos que desenvolver a nossa intuição, né, esse sentido de observação pura da realidade, não contaminada pelo passado, pela mente e pelo conteúdo acumulado das idades. Então continua os Upanishads. Dele são os mares, todas as montanhas, dele correm todas as formas de rios, todas as ervas são dele, e toda alegria que faz a alma repousar. Então nós podemos dizer, essa vida que nós entendemos como sendo uma vida nossa, na realidade não é nossa. Nós somos guardiães dessa vida. A vida é vida divina. Não existe uma vida que é nossa. Existe apenas a vida universal que se expressa através de nós. Tudo que existe no universo é do divino, vamos dizer assim, é divino por natureza, né? Então os rios, as montanhas, os pôres do sol, as flores, e nós próprios somos a própria divindade, né? Não existe separação. Tudo faz parte do todo. Tudo está contido no todo. Então continua o livro. O espírito é tudo no universo. As obras, a autodisciplina, a imortalidade suprema. Ó querido filho, aquele que pode perceber esse Brahman oculto no seu próprio coração, liberta-se da ignorância, mesmo nesse corpo terreno. Muitas pessoas acham que é necessário você morrer para sentar à direita do Pai, para poder estar no céu e poder usufruir realmente da vida espiritual. Mas nos Upanishads, na filosofia indiana de uma forma geral, está dito que nós podemos viver a vida divina aqui na Terra. O Sri Aurobindo enfatizava muito esse ponto, né? A vida divina, se não for vivida aqui no agora, ela não é vivida nunca, né? Então, o espírito é tudo no universo. E, na medida que nós nos identificamos com esse espírito, com Brahman, né? E esse Brahman está presente, está oculto no nosso coração, é possível, então, nós sentimos profundamente, né, essas verdades e nos libertarmos da ignorância. Porque a ignorância é fruto de você tomar o irreal como sendo real. Maya, a ilusão, é você tomar aquilo que é projetado como sendo a realidade.
quando esse universo é uma projeção da nossa mente. É uma projeção que nem a projeção do espelho. Você tomar a imagem do espelho como sendo você mesmo é um grande erro, né? Você tem uma identidade, agora o espelho é só uma projeção. Enquanto que nós estamos baseados nesse mundo material, estamos voltados apenas para o mundo externo, que é o mundo projetado, nós vivíamos na ignorância e na ilusão, porque nós tomamos a projeção como sendo a realidade. É que nem quando nós estamos vendo um filme, né? Nós nos identificamos tanto com aquele filme que nós achamos que nós estamos parte daquele filme, nós choramos, rimos. Naquele momento nós somos os atores, nós somos o filme, nós somos a realidade projetada. Então, está ciente que nós estamos nesse mundo, mas que esse mundo de matéria, esse mundo observável, sensível, né? É apenas um aspecto, uma projeção da realidade, nos dá uma alegria grande, porque aí nós vemos, poxa, existe muito sofrimento, muito problema nesse mundo, mas tudo isso que existe de problema está no domínio do transitório, do efêmero. A nossa realidade mais profunda, mais suprema, essa não pode ser tocada, essa não pode ser prejudicada, essa não pode ser morta, porque ela é a própria divindade imortal. Então nada pode nos destruir no sentido mais profundo. Nosso corpo pode perecer, mas essa realidade suprema, intangível e inominável, ela sempre está lá. Essa fagulha está sempre acesa, ela nunca pode ser destruída porque ela é una com o fogo cósmico, com o fogo divino. Então, livrar-se da ignorância, né, é você abrir as janelas, abrir as portas para o divino. É entender esse mundo projetado como uma realidade relativa e passar a entender que o que está dentro de nós, a nossa essência, é que é a realidade mais suprema e é essa que nós devemos nos voltar. Então, quando o livro fala dos rituais, ele fala, o ritual é uma coisa externa, o que importa é a essência, né? O que você faz no mundo não tem tanta importância, o que importa é a atitude, é a maneira como você se dirige ao mundo, é a maneira como você é interiormente. Esse elo é ter em mente continuamente essa ligação que nós temos com o divino, com o supremo. Então, para sentir essa presença divina dentro de nós, é necessário sensibilidade. É necessário você superar todas as limitações, toda essa vida de desejo, essa vida voltada para o mais grosseiro, e sensibilizando, sutilizando mais os nossos veículos. Esse é o chamado processo da autocultura, que você vai purificando o físico, o emocional, o mental, e trabalhando os seus veículos para que eles possam manifestar com mais clareza, com mais beleza, aqueles atributos que são atributos divinos, que estão latentes no nosso interior. Diz que os Upanishads dizem que existe assim um segredo no âmago do nosso ser que está buscando expressão. Ele, enquanto nós estamos na vida ilusória, ele permanece como um segredo, mas nós podemos abrir, né, eliminar tudo aquilo que encobre o segredo e deixar a vida divina se expressar através de nós. Ciente que essa vida não é nossa, é divina, ela está apenas se expressando através de nós. Aquilo é radiante, é mais sutil que o mais sutil. Esta vastidão na qual todos os mundos e seus habitantes têm raiz, é em verdade o imutável Brahman. Querido filho, falando para o discípulo, saiba que esta é a meta na direção da qual vos deveis voltar. Estar sempre atento para o divino dentro de si, né? Não perder nunca a noção de que nós estamos vivendo para expressar o divino dentro de nós. Que existe algo radiante, mais sutil com mais sutil, que é essa presença divina. E todo o nosso trabalho deve ser voltado para a integração, para a meta, né, que é a união com o divino. Aliás, todo o trabalho do yoga também tem como objetivo essa integração, que yoga é união, vem de yuga, que é união. Então, o trabalho verdadeiro do yoga é um trabalho de unir o nosso ser separatista com o ser divino. E todo o trabalho espiritual, no fundo, é isso, é você eliminar todas as fontes que levam à separatividade e descobrir aquela pureza interior, descobrir aquela natureza suprema, a presença divina dentro de si. Então tem uma metáfora interessante no Mundaka, que diz o seguinte, tome o arco dos Upanishads, então o Upanishad é visto como um arco, como um veículo, né, para você quebrar essa ignorância. Então tome o arco dos Upanishads, essa arma poderosa, coloque uma flecha
Ele pega uma flecha e coloca essa flecha no arco, uma flecha afiada pela meditação, curve o arco com a mente mergulhada no sentimento de unidade e penetre no eterno, que é a sua meta. Vê que bonito, né? Tome o arco dos Upanishads, essa arma poderosa, coloque uma flecha nela afiada pela meditação, curve o arco com a mente mergulhada no sentimento de unidade e penetre o eterno, que é a sua meta. É interessante que nesse momento que você coloca a flecha no arco, né, você cria uma tensão. Mas enquanto você não conseguir relaxar, você não consegue fazer com que a flecha chegue à sua meta. Enquanto estiver preso ao arco e preso à flecha não solta, a flecha não vai. Então, quando diz a arte oriental Zen, né, que tem uma arte oriental muito desenvolvida, baseado no arco e flecha, né, a arte do arqueiro, que no momento que ele solta a flecha, ele não pode ser, ele não pode ter o eu presente, senão ele erra o alvo. Esse momento que você solta a flecha, não pode haver a percepção que você está soltando a flecha. Ela se solta sozinha. E quando há esse movimento natural, ela atinge a meta necessariamente. E é interessante que o que vem a ser a meta? A meta é a própria unidade, né? Esse alvo é a nossa integração com a unidade. Om, essa sílaba, essa palavra, esse mantra poderoso, Om é o arco, e a alma é a flecha, e o eterno é o alvo. Então, essa flecha que está seguindo, na verdade, é a nossa alma, está seguindo na direção do eterno. Então, a nossa meta, o nosso alvo, nunca pode ser algo terreno. Nós temos que mirar o eterno. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, o Om, que representa o que há de mais elevado na nossa natureza, é o arco. Então, através do Om, você projeta a sua alma na direção do eterno. Por isso que o Om é muito utilizado, né? Porque ele é um instrumento, ele é o arco que projeta a nossa alma para o eterno. Só que não pode ter uma vontade de projetar, nem uma meta definida mentalmente. Esse ato de se projetar para o eterno tem que ser uma coisa natural do ser que reconhece essa identidade com o eterno, e no momento que a mente se cala, no momento de quietude, então a flecha pode se integrar com o eterno. E nesse momento de relaxamento, nesse momento de esquecimento do eu, a flecha se torna una com o eterno, da mesma maneira que uma flecha, quando atinge o seu alvo, ela passa a ser parte do alvo. Então, na hora que a flecha penetra o eterno, a alma passa a ser una com o eterno. Não existe mais separação entre a alma e o eterno. Então, isso é uma coisa muito linda, né? Será que nós podemos projetar a nossa flecha, a nossa alma, na direção do eterno e permitir que haja essa integração total do nosso ser com o eterno? Deus, o Brahman, habita em nós sob diferentes disfarces. Medite sobre o ser como Om e deixe-se levar em segurança até a outra margem, além das trevas. Medite sobre o ser como Om. Então, esse mantra Om, ele tem um significado profundo, nunca pode ser descrito em palavras. É aquela palavra mágica, né? Está dentro de nós, que é a nossa própria natureza. Então, meditar sobre o Om é meditar sobre aquilo que há de mais elevado e mais profundo dentro de nós. E quando nós estamos envoltos na meditação do Om, aí nós podemos ser levados em segurança até a outra margem. Ou seja, nós transpomos a separatividade e unimos os opostos. Nós transcendemos as trevas. Agora tem um trecho muito bonito que fala sobre, de uma forma metafórica também, sobre essa realidade. O eterno é como um clarão, a luz de todas as luzes. Perto dele, o sol não brilha, a lua é sem esplendor e as estrelas são cegas. Perto dele, os raios são sem fulgor, assim como qualquer fogo terreno. Isto porque tudo que brilha nada mais é do que a sombra do seu brilho, e é por sua glória que tudo reluz. Então é interessante você ver o eterno, né, como aquela luz que é um clarão, né, que é a luz de todas as luzes, né, a luz perto da qual toda luz que nós possamos perceber é uma sombra. Muito bonita essa imagem da luz, né?
Não é por acaso que os seres despertos, né, que nem o Buda, são os seres iluminados, né, ou seja, que despertaram a luz dentro de si. E você vê aqueles seres despertos até com uma auréola na cabeça, né, porque a intensidade de luz que flui através deles é muito elevada. Então, Budi, né, tem a ver com Buda, inclusive, é a mesma origem, né, é o iluminado, é aquele que deixou que a luz fluísse através de si, né, que despertou para uma realidade mais profunda e colocou de lado aquele seu eu pessoal separatista, né? O despertar para a luz é justamente isso, você esquecer tudo aquilo que é das trevas, transpor até outra margem. Então continua o texto. Repose a mente com toda a sua vitalidade no eterno. Ele é o único ser em tudo. Descarte qualquer outra crença, pois esta é a ponte que conduz à imortalidade. Então vamos direto ao eterno. Esquecemos tudo aquilo que é descrição, que é relativo, que é transitório, e vamos focar a nossa mente no Supremo, no eterno, na luz maior que existe e que está pronta para nos iluminar. Então nós temos que nos concentrar, como diz o texto, naquilo que é essencial, não naquilo que é efêmero e transitório. Ir direto à nossa meta, né? E descartar tudo aquilo que nos afasta da unidade, tudo que se coloca como intermediário. Krishnamurti fala que nós somos pessoas de segunda mão, nós sempre precisamos de uma muleta, de alguém que nos ensine o caminho a ser percorrido. E, na realidade, nós já temos a luz dentro de nós, só que ela está obscurecida, nós temos que despertar para essa luz. Nenhuma luz exterior vai resolver o nosso problema. Nem a luz das escrituras, nem a luz dos gurus, nem a luz dos livros, tudo isso é o aparavídeo. Nós temos que redescobrir aquela sabedoria que é o paravidya, que é a sabedoria onde se conhece por identidade. Lembrando agora o Evangelho, fazendo um paralelo, né? Está dito, entre primeiro no reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Essas palavras são bem familiares, né? O importante é entrar no reino de Deus, o resto é secundário, tudo virá por acréscimo. Então o importante é a meta, é entrar no reino de Deus, é focar, né, o divino, chegar à nossa meta. O resto é transitório. E à luz dessa visão, todos os nossos probleminhas pequenos do dia a dia se tornam tão pequenos que passam a ser desprezíveis, né? Nós direcionamos então a nossa energia, a nossa sensibilidade para aquilo que é essencial, é o contato com o nosso ser interior, com a nossa luz interior. Então, para que nós possamos desenvolver então essa capacidade, nós temos que evitar o dispêndio da energia, né? Que o conflito é uma das coisas que mais desgastam a gente e faz com que a nossa energia se dissipe inutilmente. Então nós não podemos estar voltados para aquilo que é superficial, que aí nós perdemos a dimensão, perdemos o elo com o divino. Se nós estamos voltados para fora, para aquilo que não é importante, que é uma coisa que vai terminar talvez amanhã ou depois da manhã, que é um probleminha pequeno, nós estamos deixando, né, de usufruir aquilo que é mais belo, que é mais intenso, que é a nossa vida aqui e agora, no sentido divino. O Ricardo Lima, inclusive, ele colocou numa palestra uma vez uma coisa muito interessante. O seguinte, quando você tiver um problema, você pensa o seguinte, que importância vai ter esse problema daqui a 100 anos? Provavelmente todos os problemas não existirão mais daqui a 100 anos, né? Então, vamos colocar tudo à luz do eterno. Coloquemos nossos problemas pequenos de hoje, problemas financeiros, problemas de saúde, todas as coisinhas temporárias e passageiras, né, à luz do eterno. Diante do eterno, tudo isso aí passa a ter uma importância mínima, ou passa a não ter importância nenhuma até. Porque nós temos uma visão muito mais ampla, nós temos um objetivo na nossa mente, uma meta muito maior a ser atingida. O que importa é a autorrealização, não são essas coisinhas pequenas que, quando são obtidas, já não tem valor nenhum também, porque nós estamos buscando outras mais adiante. Eu gostaria de falar, antes de terminar, um pouquinho no terceiro Mundaka, também tem trechos muito interessantes. E um dos trechos diz o seguinte, o sábio conhece-o, ou seja, o Supremo, como sendo a vida, a luz que se manifesta em todos os seres existentes.
e não sente prazer em longas discussões e dogmas. Por que alguns filósofos gostam muito de ficar discutindo? Porque estão, assim, usufruindo aquele debate, querendo mostrar que sabem mais, querendo provar a sua ideia em cima do outro, né? Querendo mostrar a sua sabedoria, a sua superioridade. Então, todas essas discussões são muito fúteis, né? O sábio, ele está além dessa vontade de querer se mostrar, ou querer se mostrar superior, ou necessitar de algum tipo de autoafirmação, porque ele já está em contato com a fonte direto, né? Ele está em contato com a luz, com a vida. Então, por isso, as coisas que são discursivas e são externas têm pouco valor. Isso não quer dizer que a gente não vai viver no mundo. Nós temos que viver no mundo que nós somos nesse mundo. Mas essa vida nesse mundo pode ser uma vida diferente, pode ser uma vida divina, como coloca o Sri Aurobindo. É possível você viver nesse mundo sem ser desse mundo, no sentido de você ter o seu centro no eterno. Você está vivendo num mundo transitório, num mundo de movimento, num mundo de mudanças, mas você tem ciência que dentro de você existe algo que não muda, algo que transcende todas as aflições, todas as dificuldades, todas essas manifestações temporais. Então, esse Ser Supremo tem que ser sempre o objeto da nossa busca. E essa busca deve ser uma busca verdadeira, sincera, porque se nós vivermos nos enganando, nós nunca vamos chegar lá. Então, continua o texto. Este ser está mais longe do que o mais longínquo e está aqui ao nosso lado. Está aqui mesmo, oculto no coração secreto para aqueles que têm olhos para ver. Então, aqueles que têm olhos para ver, ou seja, aqueles que têm abertura para ver, conhecem e sentem essa presença. Aqueles que estão fechados, que estão com os olhos, né, obstruídos por uma série de cascas, né, que nós mesmos criamos para nós mesmos, não conseguem sentir essa presença. E acabam dizendo que não existe nada além do material. É uma pena porque isso leva a uma condição de profundo sofrimento. Você viver afastado da luz é o maior sofrimento possível, né? Diz, inclusive, que o inferno é a impossibilidade de você ver a luz. O inferno é uma condição psicológica. A pessoa vive no inferno se ela não consegue distinguir o falso e o verdadeiro, se ela vive nas trevas. Ela apenas vê aquilo que é passageiro, transitório, vê o sofrimento, mas não consegue ver aquilo que está por trás de tudo, que é a razão de ser da existência, que é essa luz divina. Então, continua o texto. O olho não pode capturá-lo, nem as palavras revelá-lo. Ele não pode ser alcançado pelos sentidos, nem pelas boas ações ou por austeridades. Somente quando o eu interior é purificado pela graça da sabedoria, é possível contemplá-lo com espírito individual no silêncio da meditação. Então, o nosso olho, o nosso ouvido, né, não pode compreender esse Supremo. E nós não podemos chegar até ele nem estando voltado para fora, através das boas ações, nem por austeridade, que seria um movimento um pouco mais interior. Que a austeridade é você se voltar para dentro de si, mas no sentido de você tentar controlar o seu ser, né? Se afastando do mundo. Enquanto que as boas ações são uma tentativa de você se voltar para o mundo. Mas nenhuma coisa ou outra é suficiente. Quer dizer, nem a introspecção, nem a extroversão são suficientes. É necessário que haja aquela graça, né, de você deixar a divindade penetrar dentro de você e você se transformar essa própria divindade expressa aqui no mundo. Então, na medida que nós nos abrimos, a graça é capaz de descer. É um movimento, né, simultâneo, você abrindo e a graça descendo. E, para que isso ocorra, é necessário pureza. A condição de não aderência ao mundo é pureza, diz os Upanishads. Enquanto você não tiver pureza, você está preso ao mundo, né? Aquilo que o Patanjali fala, você está com a mente, né, voltada para os objetos dos desejos, para os objetos mundanos, então você acaba ficando preso a eles. Nós temos que soltar todas essas amarras, nos livrar dos desejos pelo desapego e, aos poucos, ir nos purificando até poder estar na presença do divino, ou seja, estar diante da luz. Então, esse é o grande desafio que está diante de nós, né? Nós temos que
superar as nossas limitações, a maneira autocentrada de ver o mundo, a maneira separativista de observar a realidade, como se ela fosse uma coisa fora e nós estamos aqui, como se os problemas do mundo não fossem nossos problemas também, como se a corrupção do mundo não fosse também uma falha interior nossa. Se existe falha no mundo, essa falha também está dentro de nós. Nada existe fora que não exista dentro também. Hermes Trismegisto já falava, assim como o que está em cima é o que está embaixo, assim como o que está fora é o que está dentro. Se nós observamos muita coisa ruim no mundo, que essa ruindade também está dentro de nós. Uma pessoa muito pura, uma pessoa muito elevada, só vê o lado bom das coisas. Então não é criticando os outros que você consegue solucionar o seu problema, se colocando numa condição superior, porque a crítica, na realidade, é você se separar, se colocar acima dos outros. Quer dizer, eu não faria aquilo. Então, ao contrário, nós temos que perceber que o sofrimento, a maldade, tudo isso que existe no mundo também está dentro de nós. Nós temos que crescer junto com o mundo. Nós temos que dar as mãos ao mundo, né? Trazê-lo para dentro de nós, sentir que o mundo faz parte de nós, que nós somos esse mundo, e na medida que nós nos transformamos, nós transformamos o mundo também. Nós vamos estar projetando uma outra realidade para o mundo. A nossa natureza, a nossa realidade é aquilo que o mundo é também. Diz que quando um yogi se ilumina, quando um grande ser se ilumina, o mundo também se ilumina, porque esse mundo é sempre a projeção de cada um de nós. Esse mundo que nós percebemos é o nosso mundo, e nós podemos melhorá-lo na medida que nós nos trabalharmos e realizarmos aquilo que o Krishnamurti chama da revolução interna. Você nascer por uma nova realidade, nascer por um novo mundo não contaminado pelo egoísmo, pela ilusão, pela separatividade. Então eu gostaria de terminar lendo outra vez aquele trecho do segundo Mundaka, que eu acho dos trechos mais lindos. Eu gostaria que ele ficasse com uma inspiração no fundo da mente de vocês e que vocês possam, nos momentos que vocês estiverem com a mente quieta, né, lembrar desse clarão, lembrar que existe uma luz dentro de nós que tem que ser sempre lembrada, tem que ser sempre vivenciada. Nós nunca podemos deixar que essa luz se obscureça. Nós temos que estar atento para ela, né? E quanto mais nós colocamos a nossa consciência sobre ela, mais ela consegue, né, tomar conta de nós, mais ela consegue ser nós próprios. Então eu vou encerrar com esse texto e que nós possamos levá-lo em nossas consciências. O eterno é como um clarão, a luz de todas as luzes. Perto dele, o sol não brilha, a lua é sem esplendor e as estrelas são cegas. Perto dele, os raios são sem fulgor, assim como qualquer fogo terreno. Isto porque tudo que brilha nada mais é do que a sombra do seu brilho, e é por sua glória que tudo reluz.